Paz e graça para você ligado nessa emissora, como toda sexta-feira, nesse horário, logo depois do Jornal das 22, temos o Vejam Só Entrevista. Vejam Só, de segunda a quinta-feira, o debate e, às sextas-feiras, comigo, a entrevista, que hoje é para lá de especial. Já começa o programa louvando o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus e a disponibilidade do entrevistado de hoje, que ao contrário de muita gente aí que está bombando na mídia, dispôs-se a vir ao Vejam Só e participar, comentando um pouquinho da sua vida e daquilo que Deus tem feito por meio dele no meio do povo de Deus. Sobretudo, polêmicas. Estou falando do pastor Anderson Silva. Seja muito bem-vindo, pastor. De coração, muito obrigado pela sua humildade em aceitar o nosso convite. É uma alegria estar aqui com você, uma honra, né? Respeitamos o trabalho que o senhor tem desenvolvido e espero que seja edificante. Com certeza vai, com certeza vai. O pastor Anderson Silva é líder da Igreja em Movimento, é esse o nome? Isso. Qual que é o endereço da sede? Nós estamos hoje sediados em Brasília, temos congregação em Campo Grande, Rio de Janeiro, Santo André, São Paulo e... é isso. Eu acho que é isso. Tá bom. Campo Limpo Paulista também aqui em São Paulo. Tá ótimo. Muito bem. Pastor Anderson Silva vai conversar conosco e você pode e deve interagir durante a exibição da gravação. Vou explicar uma coisinha para você. Nós conseguimos transmitir em tempo real a gravação do programa lá no YouTube. Essa gravação não fica arquivada no YouTube, ela só ficará depois da exibição do programa na rede aberta. Mas agora, hoje, nesse instante, ela está sendo transmitida e você que está assistindo pelo programa Vejam Só Oficial, esse é o link, né, do YouTube, você pode e deve interagir conosco. Manda a sua pergunta, o seu comentário pelas nossas redes sociais, que a Angélica me avisa aqui e eu ponho no ar como se você estivesse nas nababescas instalações dos nossos estúdios. Legal. Aqui, tá bom? Vou pôr de cara a enquete no ar para não esquecer, como eu estou fazendo sempre, né? Vivo esquecendo. Vamos lá, vamos pôr a enquete. Você acha que a masculinidade está enfraquecida em nossa sociedade? Sua opinião. Tem 3 opções de resposta. Sim, ela está enfraquecida, a masculinidade, né? Não, isso aí é mito. Ou em parte, tá? Você vota na que você achar mais próxima da sua opinião e a gente, ao final dessa edição, confere o resultado parcial da enquete, porque ela vai continuar no ar até o dia da exibição do programa. Essa é a razão porque muitas vezes você confere no site o resultado, que é o resultado que a gente vai divulgar hoje, na gravação, e ele difere da exibição, né? Porque vai ficar coletando opiniões aí até o dia da exibição do programa. Pastor Anderson Silva, antes de entrar nas questões mais delicadas, eu queria que o irmão resumisse para nós o seu testemunho. Como foi que o senhor veio para a fé? Eu sou nordestino de Maceió, Alagoas, estou com 43 anos e migrei aos 17. Então, 26 anos eu estou em Brasília. Sempre tive uma infância atípica, assim, na minha percepção de mundo, né? Minha mãe sempre questionava porque eu não ouvia músicas normais como as demais pessoas e crianças. E quando eu mudei do Nordeste para Brasília, eu tinha aquela curiosidade do rock and roll dos anos 80 em Brasília, Legião Urbana, se os endereços existiam. Então, quando eu cheguei... E a minha migração para lá foi muito profunda nessa questão urbana mesmo, né? Tribal. E foi ali que Jesus começou a me perseguir, né? Nessa minha curtição rock and roll, eu comecei a sentir uma tristeza existencial mesmo, né? Aquela que Paulo chama, né? Tristeza segundo Deus. Então, aquele abatimento, você sair de casa quinta, voltar só domingo para trabalhar segunda, e você começa a perguntar por que eu existo, por que eu estou aqui, até que eu me deparei com um show de rock evangélico.
Aí ali a fé fez mais sentido, né? Porque eu sempre fui crítico da religião. Então eu falei, olha só, então existe uma realidade na fé evangélica que não é tão careta assim. Foi um show em Brasília, na igreja Renascer em Cristo, isso há 27 anos atrás. E ali eu fui me interessando, cedendo aos poucos, até que eu me vi envolvido. E me converti na igreja Renascer em Cristo, em Brasília. O Renascer teve, não sei se lá em Brasília, mas aqui em São Paulo tinha uma banda muito famosa, o Christian Metal Force, e tinha umas outras também, né? Tinha um movimento, na verdade era um movimento, Christian Metal Force, aí tinha a banda como banda de louvor e o MHG, que era um movimento de hip hop gospel, né? Então isso há 30 anos, a Renascer era muito forte nessa... O que a Bola de Neve no início capturou, socialmente falando, pertencia a Renascer porque ela foi a igreja com o primeiro impacto, né, assim, social para o jovem nesse lado contracultural, né, tribal, né. Então só gente estranha e esquisita na época, sabe? Bom, isso explica algumas coisas, né? O irmão nunca teve nenhum vínculo com igreja histórica, nenhuma passagem pelas igrejas históricas? Não, eu só pertencia a 2 igrejas. Eu converti na Renascer, fiquei 1 ano e depois eu fui para Igreja Verbo da Vida. Isso quando a palavra rema chegou no Brasil e os meus primeiros discipuladores se identificavam muito. E eu fiquei ali alguns anos, 5 anos, 6 anos, e depois o Senhor me chamou ao ministério. Aí foi que eu me interessei mais pela teologia histórica, né? Então, a teologia juvenil da Renascer não me preencheu, me salvou, mas não me preencheu. A teologia triunfalista da Visão Rema foi muito boa para me mostrar um caráter bom de Deus e a atuação dos dons. Mas depois eu falei bem assim, é raso, eu preciso do complemento histórico da fé, né? Então aí que eu me debrucei na teologia histórica, me percebo como um neocalvinista, né? Doutrinariamente, na doutrina, um calvinista, mas atuante, assim, crendo na atuação do Espírito Santo, dos dons, da generosidade no evangelismo, na contextualização, né? com a cidade, com o mundo. Então, esse é um traço muito forte do seu ministério, né? Normalmente, as igrejas evangélicas, incluindo ou começando pelas históricas, elas são muito escapistas. Sim. Né? Pensamos só no céu, as pessoas não passam de almas com ouvidos, coisas do tipo. E o irmão nunca teve essa inclinação, né? Não. Assim, obviamente, eu não vou sentenciar e dizer que é isso ou é uma porção do meu chamado, mas nesses 25 anos de fé que eu vou fazer, não faz sentido para mim o escapismo. Assim, Jesus não nos mandou transformar o mundo, é antibíblico pensar em transformar todas as coisas, mas enquanto a gente espera o céu, a oração do Pai Nosso tem que ser aplicada. Sabe? Na terra como no céu. Então, eu não salvo o mundo, mas eu posso impactar o mundo ao meu redor. Eu não posso resolver todas as questões do mundo, mas eu posso resolver uma questão próxima a mim. Então, eu chamo isso de igreja de segunda-feira. Eu só sou apaixonado pela liturgia se ela me impulsionar para uma semana vívida, para uma semana missional. Senão, não faz sentido. É como se a gente estivesse cultuando hoje como se Deus tivesse uma carência. Eu sou um dizimista fiel, como se Deus precisasse disso. Olha, eu não falta um culto, olha, eu tenho um ministério. Mas qual a concretização dessa sua fé em Deus? O que é fé em Deus? Para onde isso aponta? Onde isso se conclui? Então a gente não consegue perceber que de Isaías 53, vendo a sua posteridade, ele enxerga Apocalipse 19, a santa cidade descende de Deus. Então, um sacrifício sempre tem que formar uma comunidade. E a maioria de nós, nessa fé escapista, não consegue enxergar isso. Ver a fé como o suprimento de uma carência de Deus. Deus precisa ser adorado e ele é o meu supermercado.
Eu vou lá na igreja para sacar minhas bênçãos, mas eu não tenho nenhum compromisso semanal. Até minha equipe postou uma pregação minha semana passada. Fé dominical, ateísmo semanal. Então, esse escapismo tem essa inclinação. Tenho fé no domingo, mas nem sempre essa fé se concretiza na semana. Isso é um problemão que fez a igreja evangélica crescer muito, mas ela é muito insípida e muito rasa nesse aspecto, né? A cultura conhece o evangélico por aquilo que ele proíbe e nem sempre por aquilo que ele vive. Perfeitamente. Eu vou contar aqui de novo uma experiência que eu tive aqui. Vindo para cá, uns anos atrás, eu tinha que atravessar a Ipiranga com a São João, a esquina mais famosa do Brasil, e eu parei. Em vez de atravessar, eu parei porque vinha vindo na minha direção, do outro lado da rua, para atravessar também, um rapaz com uma camiseta escrita: não bebo, não fumo, não jogo, não danço. Eu falei: eu quero saber de que igreja ele é. Aí eu esperei ele atravessar, falei: é crente. Eu esperei ele atravessar para ver nas costas qual igreja ele era. Sabe o que estava escrito atrás? Morri. Meu Deus. Ficou muito legal. Falei: caramba, olha só. Me deu um coice, não foi nem um tapa, foi um coice. Essa é a imagem que a gente projeta. E tem pessoas ateias ou pessoas sem fé em Deus que têm uma ética de vida mais eficaz, às vezes, que alguns de nós. Então, o que é ter fé em Deus? Não beber, não fumar? Obviamente que a fé em Deus vai nos livrar daquilo que nos corrompe. Mas é isso mesmo? Jesus está reduzido a trazer hábitos saudáveis para você? Então, tem gente que não fala palavrão, não fuma, não bebe, não trai a esposa e está indo para o inferno, não crê em Deus, é ateu. Então, é um reducionismo mediante ao que Jesus é, mediante a beleza do evangelho, é um reducionismo que me ofende. Talvez esse é o meu combustível, né, teológico e missional, a ofensa. Reduzir a majestade de Jesus e a beleza do evangelho a não beber, fumar e não assistir novela é uma agressividade contra a proposta do céu para nós muito, muito sem sentido, sabe? Pois é. Agora, vamos lá. E esse visual? Você já tinha quando se converteu? Como é que é? Não, as pessoas perguntam, né? O pastor tatuado, graças a Deus se arrependeu. Não, minhas tatuagens são todas depois de conversão. Mas eu sempre fui esse pino redondo no buraco quadrado. O que você pensa sobre tatuagem? Não, eu não tenho tatuagem, eu sou um tatuado. É um estilo de vida. Então, você é alvo de preconceito? Não sei. Eu não fiz, eu não sou o que eu sou para você. Então, eu não fico me percebendo, não sou do politicamente correto, não estou olhando para você como você está me interpretando. Eu sou o que eu sou, sei que eu fiz uma escolha, sei que isso não faz sentido para muitas pessoas, não me dará acesso a todas as situações, mas me leva, quando entra a questão do evangelho, Jesus na minha vida, a um compromisso de que, por dentro, eu preciso ser mais interessante a você do que por fora. Então, não querendo me justificar, mas esse contraponto, ele é o próprio evangelho. Então, por que o judeu rejeita Jesus? Porque eu quero o conteúdo certo e a aparência certa. Então, vem um conteúdo certo na aparência errada, eu rejeito. Então, na soberania de Deus, eu me percebo útil, porque talvez, assim, sei lá, umas cobranças que eu faço à igreja e a pastores. Um pastor sem cara de pastor, eticamente querendo alinhar um pastor com cara de pastor. É mais ou menos Jesus falando, vai trazer meus convidados. Não quiseram. Então vá pelas esquinas, dê banho em quem você achar, bote vestes brancas e traga. Os últimos serão os primeiros. Então eu sou o que eu sou para a glória de Deus. Assim, não sou vaidoso, não imponho. Por exemplo, se eu for pregar em algum lugar, você tem que botar um terno. Coloco. Você... Sabe, eu só me vejo livre para ser quem eu sou. Não doutrino isso, mas também não ligo se for rejeitado por causa disso. E hoje, nessa polarização política, quem é o pastor Anderson nesse conteúdo conservador e nessa aparência liberal progressista? Odiado pelos dois extremos, porque socialmente a pessoa diz, olha, eu vou poder agora ser pró-aborto, pró-droga e ter um pastor que autoriza isso. Aí a pessoa chega perto de mim e fala, não acredito que ele é
ortodoxo, sabe? Então, o ortodoxo, teologicamente falando, e o cara conservador politicamente, eu sou barbudo demais, tatuado demais, motociclista demais, roqueiro demais para ser tão sério. Então ele fica assim, não, você vai surpreender negativamente. E o cara liberal fica se sentindo traído, tipo, ele parece que é dos nossos, mas ele crê na... Eu falei isso, um pastor liberal foi num podcast para falar mal de mim. E ele falou, o cara disse que crê até na capa da Bíblia, porque ele não crê na inerrância bíblica. Eu falei, essa mensagem me transformou. A Bíblia, para mim, é o próprio abraço de Deus. Então, eu não brinco com isso. Eu creio até na capa, na fitinha da minha Bíblia. Aí ele foi, que absurdo. Então, eu sou o traidor dos dois extremos, querendo trazer o melhor de cada lado para uma coesão, sabe? Isso é muito bom. Acho que foi, não lembro quem foi, se foi John Stott, um desses escritores, C.S. Lewis, falou, quando a gente apanha dos dois lados é porque a gente está certo. E tem gente perguntando, eu já tinha anotado aqui para perguntar também, e a sua família, como é? Eu sou casado com a Keila há 17 anos, minha esposa. Nós somos pais do Paulo, 16 anos, do João com 14, que é autista, e me dá causa hoje para liderar um dos meus projetos, né, para a comunidade autista. O Tiago com 9 e o Estevão com 3 anos. Você tem 4 filhos? 4 meninos. Oxi! E 4 cachorros, um para cada menino. A irmã Keila você conheceu como? Ela me conheceu, reverendo, assim, meu ministério nasceu dentro de um tattoo shop, de uma loja de tatuagem. De um o quê? Numa loja de tatuagem. Tatu. Eu era gerente de uma loja de tatuagem no início da minha conversão. Então, terminava meu trabalho, mas eu sempre atendia clientes com a Bíblia, né? Porque no intervalo ficava lendo, louvor. E quando terminava, eu fazia uma célula dentro da loja. Então, 10, 20, virou 50, virou 150. Tinha reuniões que davam 300 pessoas, como se fosse uma galeria do rock aqui de São Paulo, em Brasília, que chama Conic, lá em Brasília. É o lugar da prostituição, das drogas, e a loja ficava lá. Então, tinha reuniões que a gente juntava 300 jovens lá. Nasceu meu ministério lá. Aí se espalhou, né? Olha, os tatuados de Jesus, os caras meio nazireu, sabe? Meio radical, não abraça a mulher, porque é um código que eu levo para minha vida, né? Irmão, você dá o ósculo santo, irmã, para evitar vários tipos de problemas, você aperta a mão, se você conhece, você abraça lateralizado, se é alguém, uma irmã da sua igreja, você beija a cabeça dela, mas fuja da aparência do mal. Aí se espalhou e gerou interesse feminino. Como assim? Uns caras dentro da loja de tatuagem com essa ética de comportamento. Aí mostraram a época do Orkut, sabe? Mostraram para ela. Aí ela falou, olha, aí ela era da Sara Nossa Terra. Aí foi lá. Aí começou sabe? Me envolvendo ali. Eu estava 3 anos sozinho, né? Com uma decisão por pureza mesmo, sexual, sem querer me relacionar e querer entrar num casamento, né? Não quero ser na igreja o que eu fui fora dela. Então, lutei, né? Tive algumas quedas, mas ali aqueles 3 anos tinham um alvo. Até que eu discerni que era ela, mas ela que foi me ganhar lá. Olha como ela me ganhou. Eu falei, você quase me mata, tava a fim de mim, aí passou na rodoviária, comprou 6 sonhos de valsa, vencido e me deu. Ai. Eu fui para o hospital, passei mal, falei, você quer conquistar o varão matando o varão? Tadinha! Aí, assim, ela, hoje, eu não creio, né, em namoro. Como assim? Eu vou desenrolar a conversa, se eu tiver interesse. E eu falei bem assim, ó, e começou entre nós ali. Se eu não quero namorar, porque namoro é o quase alguma coisa de coisa nenhuma. E porque o grande índice de divórcio hoje dentro da igreja
vários motivos. Um deles é o excesso de namoro. O que é exclusivo para o matrimônio, que Deus proporcionou, as pessoas entregaram sua excelência no namoro. 10 namoro, 20, 30, 50, transou com várias pessoas. Aí entra no casamento com lembranças sexuais desastrosas, comparação de genitália, desgaste, traição, abandono. Então, não tem domínio próprio mais no casamento, não tem tolerância, não sou obrigado, já passei por isso. E eu falei, não, na igreja não. A gente brinca com essas coisas fora, na igreja não. Então, o Senhor testemunhou no meu coração, é ela. Então, eu falei bem assim, então eu vou pedir em casamento. No dia que eu tinha que pedir em namoro, convencionalmente falando, eu falei bem assim, olha, Deus testemunha comigo que você é a mulher certa para a minha vida, então eu te peço em casamento. Aí ela, como assim? É isso. Aí ela riu e falou, daqui a quanto tempo? 3 anos? Eu falei, não, 3 meses. Eu tenho pressa para o ministério. Aí em 6 meses nós casamos. E faz sentido, sabe? Mundialmente, eu pregando aí nas nações, as pessoas acham meio radical essa minha... como que eu vou conhecer então a pessoa? Não, a Bíblia não manda você conhecer ninguém. A Bíblia manda você conhecer Deus. Se você conhecer Deus, você passa a conhecer a si mesmo e o mínimo que se conclui de conhecer a Deus e se conhecer é ter discernimento. Fazer uma análise profunda, espiritual, familiar, como um homem trata a mãe dele, como essa mulher trata o pai dela, como essa pessoa se relaciona com a igreja. Então, hoje não. Mulher escolhe homem por patrimônio, homem escolhe mulher pelo corpo e se cozinha bem. Aí agora a igreja, reverendo, está olhando para o lugar errado. A gente está olhando para o grande número de divórcio, quando a gente deveria elevar o significado bíblico do casamento. Concordo plenamente. Já assisti o seu vídeo sobre isso, mas deixa eu fazer uma pergunta. Algumas igrejas ensinam o que eles chamam de romance real ou fazer a corte, que é um namoro de período só de conhecimento, Sim. onde não há nem contato físico. Sim. Isso aí o irmão não apoia? Apoio demais. Ah, tá. Eu não apoio a irresponsabilidade do teste. Vamos testar. Não, entendi. Não, isso aí é pecado. Agora, porque eu estou esclarecendo isso porque a sua fala pode indicar para algumas pessoas, o pastor Anderson está dizendo que a gente tem que casar por revelação. Eis que vos digo, tua esposa é fulana. Não. Não é isso não. Maravilha. Então, ósculo santo aí para Keila e para os 4 meninos. Amém. Né? E também para os cachorros. Muito legal. Vamos lá, pastor. O que é maçonaria? Confraria Nacional de Homens. A princípio, não tinha significado. Aí, meu digníssimo vice-presidente ministerial, que é o pastor Radamés, está aqui com a gente no estúdio. Ele vai participar de uma entrevista no futuro. Ele fez um acrônimo que eu ainda nem decorei. Aí ele deu um significado para cada letra. Porque o pessoal ficava perguntando, é maçonaria? Não. Então, assim, o pastor Calditz, é um pastor amigo meu de Curitiba. 2017, a gente tomou um café e eu falei, Deus está pedindo para eu trabalhar com masculinidade, cara. E eu senti uma inspiração mesmo no coração, assim. Um nome feio, cara. Mas veio e está fazendo sentido. Aí ele falou, que nome? Maçonaria. Aí ele falou bem assim, você não quer não o nome? Quando ele falou, você não quer não, eu falei, ele recebeu. Lógico. Ele recebeu o insight também. Eu falei, não, eu quero sim. Mas a princípio era só um trocadilho, era uma brincadeira. O sentido jurídico, né? É uma pessoa jurídica hoje, é Confraria Nacional de Homens. E eu só lembro do M e do último A. O M de mansidão e o último A de amor a Cristo. O acrônimo é o pastor Rada que sabe, quando ele vier, ele explica melhor que eu. Tá bom. Mas o que o maçonaria propõe? Machismo? Nada. O céu é o reino de Deus é uma expressão masculina. Deus Pai é homem, Deus Filho é homem, Deus Espírito é homem, só há anjos no céu, só há arcanjos no céu. 12 tribos com nome masculino, 13 apóstolos homens, 12 colunas na cidade de Deus com o nome desses 12 apóstolos.
O aspecto feminino do reino de Deus é somente aqueles que devem ser protegidos. A noiva, figuradamente Israel no Antigo Testamento, a igreja no Novo. Então, crianças e mulheres foram criadas por Deus para serem amados, protegidos, supridos, enviados. E o reino de Deus é uma expressão masculina porque Deus só unge aquilo que ele mata. Então, há uma discussão em quase todas as denominações sobre o pastorado feminino. Nós entendemos no maçonaria e respeitamos o pastorado feminino como dom. Antes de eu reclamar que existe uma mulher pastora, eu tenho que perguntar onde estão os homens que deveriam assumir o ofício. Ofício, ele é masculino, dom, ele é feminino. A mulher é mais inteligente que o homem tem a sua fisiologia para a guerra, para o combate, e a mulher vem com a arquitetura da inteligência. É mais sábia, por isso mais manipuladora que o homem. O homem peca em Adão e Eva, omitindo e agredindo. A mulher peca em Adão e Eva, manipulando, seduzindo e por aí vai. Quando essas questões são curadas em Efésios 5, o casal vira o que a gente chama de, numa maçonaria, de família apostólica, que é a família do ID, né? Vivendo para redimir absolutamente todas as coisas. O maçonaria, ele propõe o resgate do entendimento divino da masculinidade. Se o reino é uma expressão masculina, o que a Trindade quer dos seus homens evangélicos? Que nós sejamos a sombra, a projeção dessa masculinidade saudável, servil, protetiva. Então, se você resolve o homem, você resolveu o casal, você resolveu a criação de filhos, você resolveu a igreja local, você resolveu os problemas dos verdadeiros pastores e você agora, como igreja, tem um impacto sociológico muito eficaz. Mas sem a cura e o resgate dos homens, quais os sinônimos pejorativos hoje do povo de Deus? Sinônimo de mulher evangélica, a guerreira de oração que paga preço para o marido adúltero ou viciado em conteúdos pornográficos. Sinônimo de homem evangélico, um homem caído em recuperação. Gente, isso é. Então, assim, a gente vê que Deus... Quando o masculino ele é destruído, reverendo, o trabalho de Deus fica inacabado. Aqui eu não estou falando de suas ações soberanas, eu estou falando do nosso ID. Se não houver homens, o trabalho fica inacabado e Deus vai ter que contar com um dom feminino. Por exemplo, a Alemanha, preguei lá, tem uma pastora muçulmana que o marido busca matá-la porque ela se converteu. E ela foi usada pelo Senhor para converter 2.000 muçulmanos. Então, se eu vou reclamar do chamado dela, cadê os homens que deveriam fazer o trabalho? Quando perguntam para mim, para eu concluir, Pastor Anderson, na sua opinião, qual o homem mais importante do Novo Testamento? Não vou usar, obviamente, Jesus por causa de sua divindade, mas as pessoas esperam que eu fale de Paulo. Eu falo, não, José. José. Qual José? O José de Maria. Uau! Porque o que é masculinidade bíblica para nós do maçonaria? Resolver problemas que você não criou. Se você não estiver interessado em resolver problemas que você não criou, você ainda não é um homem. Um homem pleno, um adorador, um cara que ama a Deus, é um homem que entendeu que ele é a representação social desse Deus que ele crê. Então, o que seria de todos nós se José não aceitasse a intervenção divina por meio de um sonho? Muito bem. Sabe que eu sou um grande admirador de José. Sim. Eu nunca tinha prestado atenção no José Maria de Maria, até um dia em que eu entrevistei um juiz, ele é católico, e ele é devoto de São José. E ele me explicou por quê. Falei, rapaz, esse cara tá certo. Nós estamos perdendo um referencial bíblico valioso realmente de homem, de figura protetiva masculina, e como você sintetizou maravilhosamente bem, que resolve o problema que ele não criou. Problema de Deus, né? Olha a ética dele. Deixá-la secretamente, minha licença poética, tá? O convite do Senhor a Maria coloca ela em risco social, como que uma mulher prometida em casamento está grávida, ela poderia ser apedrejada. Aí ela é uma mulher maravilhosa, ela diz que se cumpra em mim.
o noivo é mais maravilhoso que ela. Eu brinco, né? Antes de Deus ter uma excelente ideia, ele escolhe um excelente casal. Boa. Olha só. E ele deixá-la secretamente, na minha licença poética, se ele sumisse, a sociedade poderia dizer: que canalha, hein? Tava noivo, engravidou e sumiu. Porque se ele fica e diz que não é dele, a vida dela está em risco. Olha que heroísmo comportamental esse cara teve. Não, foi sensacional. E a atitude de atender ao sonho... uma vez eu li uma reflexão de Natal, muito legal. Eu só não estou lembrando agora o nome do autor que fez essa reflexão, mas daqui a pouco eu lembro, eu falo. Em que ele diz que quando José chega a Belém, ele tem tudo para estar desesperado, né? Então o autor fica pensando na oração que José fez. Poxa, Senhor, tenha dó, né? Fiz tudo o que o Senhor pediu e chega aqui, o seu filho vai nascer em que circunstâncias? Olha, eu sou carpinteiro, estou acostumado a fazer as peças se encaixarem e aqui nada está encaixando, né? Mas José teve fé, confiou e foi tudo que Maria precisava, e Jesus, né? E tudo que Jesus precisava. Esse é um excelente ícone para a maçonaria. Deixa eu interromper um pouquinho, pôr aqui as mensagens que estão chegando. Se você quiser mandar, manda aí para as redes sociais que a gente põe aqui a sua pergunta, comentário. O Denilson Rosário, pastor Anderson é bênção, um revolucionário da fé para os tempos atuais. Vinícius Meirelles, esse homem é uma ferramenta nas mãos de Deus. Fábio Martins Matilha, Nova Iguaçu. Ele está lá em Nova Iguaçu. Matilha é a nossa célula de discipulado do Maçonaria. O que acontece? A gente tem o evento global, que é Brasília, vai ter agora em julho, segunda semana de julho, né? 12, 13, 14. E a gente faz com as igrejas locais e os pastores o que a gente chama de encontro pocket, um encontro menor. E a gente levanta líderes e células nas cidades, nos estados. Então, só para dar esse feedback, né? Matilha é o nosso grupo de discipulado. O Fábio Martins, ele é de Nova Iguaçu. Isso. Maravilha. Então, se quiser mandar, é só entrar na rede social e mandar aí a sua pergunta. Agora, você não é maçom, nunca foi? Não. Nem sei do que se trata. O termo maçonaria foi você que criou? Uhum. Muito bom mesmo. A que o irmão atribui essa falta de masculinidade, não apenas na igreja, mas na sociedade, e principalmente na igreja que tem a palavra de Deus, não deveria acontecer, né? Começa em Adão, não fui eu, e Satanás sabe, e Satanás usa a providência divina, que é o Estado, para destruir a única possibilidade de Deus ter uma visibilidade madura entre os homens, que é homens posicionados. A Europa está quase toda islamizada porque o muçulmano ele é apostólico, como o evangélico está meio, eu falo acadelado, sabe, amedrontado. O muçulmano não. Ele está pegando o Alcorão, está fazendo... Para a taxa de natalidade europeia, o muçulmano está fazendo 9,3 filhos e o nativo europeu 1,3 filhos. Então, mesmo que se queira parar a islamização, por exemplo, a França já era. Então, 10, 15, 20 anos no máximo, pode-se considerar que a França será totalmente islâmica. Satanás sabe disso. Aqui eu não estou sendo preconceituoso, né? Estou dando um contraponto religioso para a gente entender. Satanás sabe que a força apostólica de qualquer religião é a masculinidade. É o homem que bota o carro para andar. Então, esse Adão que está fugindo, no maçonaria a gente tem muito isso, né? Davi, fui eu, e continua um dos homens mais extraordinários da história da nossa fé. Adão, não fui eu, e sumiu. O Pentateuco, aspas, na minha licença poética, poderia ter sido dele. Ele foi a testemunha ocular, ele deu nome a toda a criação. Então, esse não fui eu, para mim, sinaliza que Deus abomina
o homem que ele criou para uma posição de guerra, recuando para ficar numa posição fetal. Verdade. Então, toda essa agenda progressista, a desconstrução da masculinidade pela cultura, pela música, pela arte, pelas ideologias, pela política, e agora entrou na igreja. Estava falando para ele, fizeram essa semana um evento de masculinidade nos Estados Unidos e botaram um Google Boy, pastor, num polidense para dançar para os homens. Sério. Sério. Posso enviar para o senhor o link. Tipo, que tragédia, sabe? Então, assim, o mundo gourmetizou. A gente já venceu essa barreira na maçonaria, ficaram com dúvida no início, que nome é esse, é machismo. Mas hoje, a nossa validação são as esposas. Quando perguntam assim, a proposta de vocês é saudável? Converse com as nossas mulheres. Excelente tática. Porque, por exemplo, uma das questões para um cara se tornar líder com a gente é o testemunho da esposa. A gente redige um documento, um testemunho. Se ele for descoberto como um homem mau, um falso santo, ela é cúmplice dele. Então, ela atesta a idoneidade bíblica do marido e ali é o nosso resguardo público. Do tipo assim, ó, aquele cara é líder de uma maçonaria. A esposa assinou testificando que é um homem comprometido com o reino de Deus. Se ele é falso, ela é mais falsa e por aí vai. Pastor, comenta um pouquinho. É uma coisa que já não é nova, já tem vários anos aqui, sempre que eu tenho chance eu denuncio isso. Grande parte da violência doméstica é em lares evangélicos com líderes homens agredindo fisicamente as esposas, fora as agressões morais, né? Como é que pode um negócio desse? Mas tudo é uma questão teológica, reverendo. Tudo começa no púlpito, sabe? Tudo começa no altar. Eu sempre falo assim, ó, quem tem mais medo do maçonaria são os pastores. Os pastores do palco, obviamente, né? Eu chamo de lobby gospel. Por quê? Boa. Se um homem evangélico, que é refém de uma má teologia, passar pela maçonaria e for transformado, ele volta para a igreja dele e descobre que pior que ele está o pastor dele. Porque assim, ó, quando um pastor prevê sua queda, seja financeira, seja moral, seja sexual, ele já derruba os seus homens com a má teologia. Vou dar um exemplo. Eu estou convertido há 25 anos. Tinha aqueles slogans lá. Ser de santo como eu sou santo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, quem conosco não ajunta espalha, quem olha para trás vira estátua de sal. E aquilo mexia, os pastores falavam isso assim, eu não sei se eu vou no culto, quem olha para trás vira estátua de sal. Não, eu estou aqui no próximo culto. Hoje não julgueis, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Tudo isso foi uma tática relativista de pastores que sabiam que não estariam tão comprometidos com a proposta. Então, se o altar cai, se o púlpito cai, o que você pode esperar dos homens? Então, hoje, nessa berçário gospel, muitos homens evangélicos não estão procurando mais uma igreja perto da Bíblia. Eles estão procurando uma igreja perto de casa, perto da conveniência e perto do pecado dele. Se o pastor relativizou para ele, que bom, não vou ser cobrado. Daí vem todos os desastres, né? Então, isso é a herança de Adão. Fomos criados para proteger, amar. Tem a frase de um puritano que eu amo muito, né? O rosto de sua esposa foi criado para os seus beijos e não para os seus punhos. Então, para mim, é uma tragédia teológica. É falta de ensino. É falta de elevar o padrão, sabe? Hoje a gente está buscando mais uma teologia de aceitação, de inclusão, do que de exclusividade, de plenitude. Pastor, e a sua fama de encrenqueiro? O senhor tem? Dizem que eu tenho. Eu pensei que... eu não vou dizer que eu não estou envolvido em tretas, pastor. Meu podcast, meu programa de entrevista chama Tretas e Diálogos. Então... Mas até hoje não deu treta, só diálogo. É o seguinte, um assunto que ainda não foi debatido
e ser debatido dentro de um berçário se torna polêmica. Mas eu penso o seguinte, o pastor Anderson é briguento, treteiro, encrenqueiro, se o problema que ele começou não se concluir. O evangelho cria seus próprios problemas e o evangelho sana seus próprios problemas. Então, há uma diferença muito grande entre briga e guerra. Eu não estou em briga, estou em guerra. Guerra é algo estrutural, é algo caro. Vou dar um exemplo, senhor. Eu tive um reposicionamento político. Com o Leonardo Gonçalves e o Duca. Também, que afetou eles. Por quê? Parte de nós, por causa da guerra política contra as ideologias progressistas, que tem que existir, perdemos o coração, a compaixão e o id. E toda falsificação, a direita falsifica a moralidade, bota um verniz na falsa santidade, e a esquerda, ela falsifica os direitos humanos e a justiça. Quando a igreja não evidencia ser sal, ser luz e trazer o verdadeiro conservadorismo, como disse John Stott, um cristão, ele é verdadeiramente conservador para crer e para praticar. Aí a gente está só na camada do verniz. Aí vem um político de direita e falsifica e a gente crê. E aqui o de esquerda falsifica a justiça, dizendo que um progressista é detentor do monopólio da bondade. E a gente se perdeu nisso, inclusive eu. Mesmo sendo um pastor posicionado, me vendi publicamente como um pastor direitista. E o id? Se eu estou falando com os iguais, se eu estou falando só com o filho pródigo que fica, e eu não tenho compaixão do filho pródigo que foi, então, ai, que polêmica. É polêmica se eu não tiver o foco da conclusão. E nesse problema, qual é o foco da conclusão? Não perder a evangelização, não perder o id. Ó, você é de direita, olha, você já é de Deus. Se é de esquerda, não, você é do diabo, do Satanás e nem quero dialogar com você. Então, o meu ministério, como é de teologia pública, mais facilmente ele está envolvido com dramas sociais hoje, porque você toca, né? Como dizia Tim Keller, você está tocando nos deuses da modernidade. E toda estrutura religiosa ela tem a tendência de negar. Por exemplo, a polêmica da moça que cantou a música de Marajó. Uma menina com violão botando medo na classe pastoral, o que é isso? Então, assim, ó, se você não é o que a canção diz, você está consciente do seu caminho. Agora, eu perguntei, um pastor tem a rapidez de atacar uma moça com violão e não tem a rapidez de denunciar, por exemplo, uma agressão doméstica na igreja dele, uma violência sexual sistêmica, tanto na igreja católica como evangélica, o que é isso? Então, você tem coragem de enfrentar uma moça, mas você não tem coragem de enfrentar um falso sacerdote? Então, eu entro nessa seara dessas discussões, mas, por exemplo, qual o meu abono? Para cada problema que eu enfrento, há um projeto que resguarda o meu interesse naquela guerra e eu estou focando a conclusão futura. Eu estou visualizando o legado, eu estou visualizando que igreja seu neto vai ter daqui a 200 anos. Então, por exemplo, se eu não enfrentar uma moralidade de um pastor hoje, eu estou destruindo a igreja do meu neto e do seu neto. Sim, com certeza absoluta. Bom, tem trocentas mensagens aqui, vou ler o que der. Vamos lá. Eduardo Maciel mandou assim: homem de Deus. Vitor Lima, parabéns, pastor, Deus abençoe. Cleidson, obrigado pela vida do pastor Anderson, ele é de Feira de Santana, na Bahia. Jailton Pereira, fui apresentado a Cristo através da vida do pastor Anderson e convertido pela internet com o Antifrágeis. Meu Deus, sério? É. Antifrágeis foi uma plataforma de ensino que eu criei online para educação básica do cristão. Olha que legal, cara. É o Jailton. Convertido online, cara. Jailton Pereira. Ele se batizou? No evento Machonaria, o pastor Radamés está falando aqui nos bastidores, ele se batizou. Jailton, ósculo santo para você. JN Sonhador Oficial, amém, meu irmão, é o Jailton.
Testemunho lindo, Deus é bom. Hoje estou na Igreja em Movimento e estou no Maçonaria para a Honra e Glória de Cristo. Já eu estou continuando, né? Agora, Nayara Gomes. Meu pastor Anderson Silva, homem de caráter e conduta, vive a palavra. Marcelo Batista. Pastor Anderson, grande homem de Deus. Queiroz José, mas que pastor todo cheio de tatuagem é esse? Bem estranho para um pastor. Tinha que vir alguma, né? Mas é mesmo, é estranho. Eu tenho um amigo particular, ele foi, inclusive, membro da minha igreja, Cláudio Tibérios. Ele também é todo tatuado. Sim, eu sei Conhece? quem é o Cláudio Tibérios. Ele foi minha ovelha. Pioneiro de tribos urbanas no Brasil. Isso. Nossa, chegar até ele, tem meu respeito, cara. Muito obrigado. Pavimentou o caminho. Pastor Fábio, era muito amigo dele, Caverna de Adulão. Morreu de um ataque no coração em missões em Cuba há 20... Eu preciso dar esse testemunho, ele é emocionante para mim, hein, cara. Há 25 anos, quando eu me converti, eu estava dentro da loja de tatuagem, eu conheci o pastor Fábio, ele era mais tatuado que eu, era da Igreja Caverna de Adulão, que é uma igreja só de tribos urbanas. E ele tinha aqueles alargadores. Quando eu vi a segunda vez, ele fechou. Aí eu falei, nossa, que traidor do movimento, hein? Virou religioso. Aí ele disse, não, eu estou servindo o corpo. Aí tem denominações que eu quero amar. Tem igrejas da Assembleia de Deus me levando. Quando ele faleceu, eu não consegui ir no velório, mas me testemunharam e eu falei bem assim, Senhor, me dê o privilégio de ter um velório como esse homem. Irmãos normais, irmãos anormais, ex-travestis, gente de cabelo vermelho, gente de cabelo normal, o pobre, o rico, o policial, o ex-bandido, tudo naquele velório dizendo, esse homem de Deus fez diferença na minha vida. Isso me marcou e eu levo comigo, sabe? Impresso na minha alma, assim, porque todo tribalismo, ele tem a tendência de ser violento. A gente vê isso na política, né? E o reino de Deus, ele não é tribalista, ele não é sectário, sabe? A gente tem que lutar para que uma igreja tenha todos no mesmo lugar. A gente não precisa de uma igreja de skatista, de tatuado, de surfista, de advogado, de ex-homossexuais. Não, a gente precisa lutar para que a igreja seja apenas igreja. Amém. E foi esse testemunho da geração do Cláudio Tibérios que me fez ser um pastor. Eu não sou um pastor tatuado, reverendo. As pessoas perguntam assim, pô, sua igreja deve ser diferente, né? Não, é só a igreja. Lindo. Bom. Fábio Martins escreveu um negócio aqui que eu não entendi muito bem. Homem bom é homem morto. A casa não é dela, a casa é nossa. Lavar a louça, limpar uma casa te faz menos homem? Esses são os meus slogans no evento. Por que homem bom é homem morto? Efésios 5, eu falo assim, ó, meninas, vocês ficam num drama que o verso 22 de Efésios pediu submissão a vocês, o verso 26, o Senhor nos mata. É mesmo? Rapaz, eu não prestei atenção nisso. Verdade! Verdade! Aí eu pergunto para as irmãs, o que é pior, se submeter ou morrer? Mas olha... Boa, boa. Fábio, obrigado. Gustavo Brito, maçonaria é um termo para trazer para a nossa realidade um grupo de homens de Deus como uma maçonaria, por exemplo, mas como cristãos do verdadeiro evangelho. A maçonaria é outra história. Mas o trocadilho ficou muito bom mesmo. Jean, vivemos em um tempo, em uma geração fragilizada, relativista, onde não há mais confronto de pecados. Homens buscam mestres segundo suas próprias concupiscências. Então, é verdadeira a fama que o irmão tem de pôr o dedo na ferida, denunciar quando sabe de alguma coisa de um líder? Sim, mas a gente sempre vai calibrando a arma e as ferramentas, assim. Eu lidero um projeto nacional chamado Nossas Histórias Curam. Ele combate diretamente a questão do crime sexual cometido no ambiente evangélico. Isso me desestabilizou muito, né? Então, eu creio muito no heroísmo do evangelho. E, para mim, ser pastor é uma vocação heróica, sabe? E aquilo mexeu tanto comigo, descobri que a gente estava mentindo em afirmar que só a Igreja Católica tinha seu cômodo. E mexeu muito comigo, mexeu muito mais comigo os pastores quererem silenciar
essa problemática. Então, os últimos 4 anos, o pastor Anderson, ele foi interpretado muito pelo combate, mas eu tenho 15 anos de pastoreio, né? Então, se eu estava sempre na guerra aos 15 anos, aí você tem uma conclusão. Mas se você pega a timeline inteira, o combate ele tem 4 anos e muitas pessoas tiraram uma fotografia só desse momento. Mas, por exemplo, hoje está mais equalizado. Coragem para a guerra eu sempre vou ter. Mas, por exemplo, o recado foi dado. Hoje eu estou numa fase de que, se os pastores mundialmente sabem que há um pastor doido que possa pôr o dedo na ferida, muitos já se arrependeram sem eu sentar à mesa. E eles vão parar o que eles estão fazendo, alguns, dizendo, olha, tem um cara doido que ele pode me descobrir e dar muito mal. Por exemplo, tem um pastor em Goiânia, ele foi o primeiro que eu comecei a combater. Ele foi preso tem 2 semanas. Está preso preventivamente. Olha que tragédia. Quando eu vi a prisão... O pastor já vem novinha. É uma tristeza, do tipo assim, ó, porque eu lutei por aquilo, mas quando eu vi, eu chorei, porque eu pensei em quê? Nos filhos, do tipo... Claro. Isso é coisa para uma criança ver. Então, qual a página 2 desse... O pastor Anderson bota o dedo na ferida? Eis-me aqui. Você está arrependido? Igual, por exemplo, quando eu postei que esse pastor foi preso, eu falei, oremos por ele. Aí veio o irmão dizendo, você fica 4 anos pressionando para o cara ser preso e agora pede para orar? Aí eu pergunto, o que você está achando que eu sou? Gente, eu não combati o homem, eu combati os danos que esse homem causou a vítimas, a glória de Deus e a pureza da igreja. Então, eu não quero destruir esse homem. Então, esse homem agora diz, eu quero, sou eu que vou visitá-lo na cadeia. Essa é a página 2. Então, eu enfrentei a guerra em nome da pureza da igreja, da glória de Deus, da dor das vítimas. Justiça humana foi feita? Ei, pastor, você está arrependido? Estou. Eu estou aqui. Porque qual é o prazer evangélico? O perdão para um verdadeiro arrependimento. Então, eu não lutei para a destruição de vidas. Não, inclusive da vida da própria pessoa. Mas, assim, para mim é muito sério, me irrita muito e me desperta o descontentamento santo, a ira santa, você ser um sacerdote canalha, como esse que está preso foi. Se vai continuar sendo, não sei, mas ele escarnecia de mim, escarnecia das vítimas, me processou pedindo 30 mil. Sabe o que o juiz disse? O que eu queria ouvir da boca de um pastor. Parecia Isaías na sentença, sabe? O juiz disse assim, eu não vou conceder essa questão dos 30 mil por danos morais, porque eu não posso proibir um pastor de requerer de outro pastor o que o seu código sagrado, como doutrina bíblica, ordena. Um juiz. Quando os homens calam, as pedras clamam. Amém. Glória a Deus. Você vai assistir agora um vídeo, talvez você não saiba, porque o pastor Anderson é super conhecido, mas ele vamos dizer assim, as vitrines que eu apresento muitas vezes enfocam um lado polêmico, diferente e tal. Mas veja o trabalho que ele faz. Põe no ar aí o vídeo, por favor, Angélica. O Hub Social Maçonaria é uma organização que abriga vários projetos sociais. O nosso objetivo é enfrentar os problemas sociais de Samambaia e cidades próximas, a partir da compreensão de que todo problema social tem origem no homem, seja por sua ausência ou por sua presença disfuncional. O dependente químico, a prostituta, o traficante ou morador de rua, todos esses males sociológicos têm como causa um homem que não desempenhou seu papel familiar, social, espiritual, econômico e pessoal. Após compreender o problema, apresentaremos algumas formas de atuação que desenvolvemos. Maçonaria é um movimento que busca restaurar a masculinidade bíblica, entendendo que muitos dos problemas da sociedade são causados pela falha do homem em cumprir o seu papel original conforme o plano de Deus. Para isso, o Maçonaria realiza encontros presenciais regulares, cursos e outras atividades
que visam conscientizar e capacitar esses homens a serem melhores esposos, melhores pais, melhores cidadãos e assim por diante. Com certeza eu posso te falar que daqui eu levo a reafirmação de que eu sou o responsável. Se tem algo fora de como tinha que ser, é porque eu não estou aonde eu tinha que estar. Então, recobrar sempre para mim que a responsabilidade é minha. Para resolver o problema que o homem causou, contamos com mais de 30 projetos sociais, dos quais vamos apresentar alguns para vocês. O autismo é um dos maiores desafios da atualidade. Diante disso, nasceu em dezembro de 2018 a Casa do John John, um projeto que oferece assistência e orientação para pessoas com esse transtorno. Segundo o CDC, uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, 1 em cada 36 crianças de 8 anos foram identificadas com TEA nos Estados Unidos no ano de 2020. O transtorno do espectro autista, TEA, é considerado comportamental e afeta parte do desenvolvimento psicomotor e social. Os sinais do autismo podem ser observados desde o início da infância e muito desenvolvem dificuldade na coordenação motora, comunicação, interação social e até mesmo no seio familiar. Diante dos desafios que a comunidade autista enfrenta, a Casa do John John oferece assistência nas áreas de alimentação, direito, nutrição, psicologia, neuropsicopedagogia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psiquiatria, biomedicina e massoterapia. Meu nome é Ueda, sou a mãe do Tcherdai, que é autista. Ele tem demência também. Quem não sabe, o Tcherdai foi o rapaz autista que foi agredido no dia 2 de janeiro no Parque de Águas Claras. Ele sofreu uma tentativa de homicídio, onde arrancaram o olho do meu filho. E eu agradeço muito, 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 muito o pastor Anderson Silva, assim, porque a minha vida já era complicada e difícil, porque eu sou mãe e pai sozinha, tenho 4 filhos, 2 dos meus filhos são autistas, né? E quando aconteceu isso, é como se eu tivesse perdido tudo. Eu sei que eu tenho outros filhos, mas é uma dor que eu não tenho como explicar para vocês, assim. Mas eu agradeço muito o pastor Anderson Silva, gente, porque ele abraçou a causa do meu filho, ele abraçou de coração mesmo, entendeu? Tipo assim, fica até difícil de eu falar do Anderson Silva, porque do pastor Anderson Silva, porque eu tenho uma gratidão por ele, gente, é infinita, não tenho como explicar para vocês. Para quem não sabe, o filho do pastor Anderson Silva, o João, tem autismo nível 3 de suporte. Foi por causa dele que a Casa do John John recebeu esse nome. Dessa dor pessoal, nasceu esse lindo projeto como forma de ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Mas não é só isso. Muitos pais de crianças autistas enfrentam dificuldade para realizar festa de aniversário para os seus filhos, seja por falta de recurso financeiro ou por questões relacionadas ao comportamento do autista. Pensando nisso, a Casa do John John realiza todos os sábados festa de aniversário temática gratuita para essas famílias. Nicole, eu sou autista. Eu acho o autismo uma coisa muito importante para a gente saber sobre o conhecimento. Eu achei muito legal porque tem muitos brinquedos, muitos recursos, muitos profissionais, muita gente boa, todos muito legais. Eu amei a festa, foi muito legal. Eu gostei mais daquele que tem o negócio de amarrar e pular. Gente, venham, é muito bom, e venham. Um beijo! Um dos meios que contribuímos com a sociedade e também para as famílias atípicas são as artes marciais e é com muito prazer que vamos apresentar a Escola de Artes Marciais Boaz. A Escola de Artes Marciais Boaz promove muito mais do que apenas a defesa pessoal. Ela contribui para desenvolver o corpo, a mente e o espírito, promovendo valores
como disciplina, respeito, autoconfiança, autoestima, saúde e bem-estar. Além disso, as artes marciais são uma forma de integração social, de fortalecer os laços de amizade, cooperação e de solidariedade entre os praticantes. Veja o que disse Rayane Dias, mãe de um filho autista que pratica karatê em nossa escola de artes marciais. Abre aspas. O karatê tem sido fundamental para o desenvolvimento psicológico, cognitivo e social do meu filho. Vê-lo na área de competição, em um ginásio cheio de pessoas e com muito barulho, ambiente propício para desencadear uma crise, foi uma vitória. Ele superou suas emoções e alcançou seu objetivo. Foi, sem dúvida, um dos momentos mais gratificantes e emocionantes que vivemos. Indescritível. Vale destacar que em 4 meses o DF registrou mais de 800 ocorrências de violência em escolas públicas. Entre estes casos, há relatos de agressão física envolvendo alunos e professores. E isso só no Distrito Federal. Imagine como é a situação em outros estados do Brasil. Esses dados nos alarmam e confirmam a necessidade de uma intervenção. E um dos meios que encontramos para isso foi a nossa escola. Sendo assim, diante desses dados, oferecemos algumas modalidades, entre elas Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, karatê, taekwondo e capoeira. Aproveitando que o assunto é sociedade e segurança, vamos apresentar o projeto Rapaz Comum. A segurança pública e a criminalidade crescente são as maiores preocupações dos brasileiros. O Estado não tem sido eficiente na recuperação e na reintegração social dos que estão ou já estiveram no sistema penitenciário. A falta de oportunidade de emprego, seja por preconceito ou por falta de qualificação profissional, é a principal queixa dos que cumpriram suas penas. Embora isso não seja uma justificativa, muitos retornam ao crime por causa desse cenário desfavorável. O projeto Rapaz Comum atua nesse cenário em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF, oferecendo cursos profissionalizantes para adolescentes, jovens e adultos que estão ou já estiveram no sistema penitenciário, socioeducativo ou em situação de vulnerabilidade. Uma das formas que atuamos para ajudar esses jovens é o curso de barbearia. 3 dias na semana, eles são acompanhados pelo projeto Rapaz Comum e recebem treinamento nessa profissão, fazendo com que eles enxerguem nessa profissão uma saída para não voltarem para o mundo do crime. Muito, muito, muito legal. Agora, pastor, todo mundo está perguntando, quem não lhe conhece bem, né? Sim. De onde vem todo esse recurso? Do corpo de Cristo e dos meus 11 livros, né? Igual, por exemplo, estou chegando da Europa, fiz em 2 semanas 2.000 euros, 2.500 francos suíços, que deram 23 mil reais. Aí hoje completa a folha de pagamento que está atrasada desde o dia 10. Então, a gente crê nisso, sabe? Eu amo Jesus, eu amo a obra de Jesus e vivo para isso, assim. Meu dízimo é os 90% porque ele merece, sabe? Eu entreguei minha vida a essa causa, eu estou nela de verdade. Por isso as polêmicas, sabe? Eu não aceito que o meu rei seja desonrado e me sinto um irmão mais velho que tem que proteger irmãos mais novos. Com certeza. Mas no vídeo, pelo menos eu não vi a referência àquela primeira providência que o irmão mencionou de acolher, socorrer e tratar das vítimas de questões sexuais na igreja. Existe alguma iniciativa social nisso? Não? Sim, tem um aplicativo, chama Nossas Histórias Curam, tem um Instagram com mais de 30 mil seguidores, as pessoas mandam e-mail, a gente dá apoio jurídico para a denúncia e dá apoio terapêutico com psiquiatra e psicólogo para recuperação, se precisar pagar aluguel, igual dos autistas, né? Quando é verdadeiramente viúva, está numa situação trágica. Hoje a gente paga 4 aluguéis, faz a compra completa de 4 famílias e damos suporte direto e indiretamente a 370 famílias de autistas. Então, de onde vem o recurso? É milagre todo dia. Então, quando o milagre atrasa porque Deus precisa mexer no bolso dos crentes, eu vou me virando, pregando, recebendo oferta, vendendo livro e completando a conta. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. Lázaro e José. Lázaro Maia.
Matília, Espartanos do Reino, Montes Claros, Minas Gerais. Cheiro. Rafael Cristiano, pastor Anderson, muito bom, esse é o caminho, pregar a palavra é ser cada vez mais parecido com Jesus. Estou nessa linha também, vamos juntos nos confrontar na palavra e confrontar o sistema. Tinha que ter a palavra sistema, né? Eu não gosto muito, não. Bom, vou fazer o seguinte, preciso chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta para a conclusão dessa entrevista maravilhosa, mas lembre-se, nós temos a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, que é a patrocinadora do Vejam Só, né? E você pode estudar a Bíblia remotamente, né? Porque os cursos da AGRADE são no formato de ensino à distância, EAD. Para que você tenha informações, é só ligar durante o horário comercial para 0 Operadora 11 3115 0819 ou entrar no site agrade.com.br. Nesse caso, passa também pelo site da RIT, manda lá sua sugestão, sua crítica e quem você gostaria de ver aqui entrevistado no Vejam Só Entrevista, tá bom? A gente volta já já. Muito bom, estamos aqui com o pastor Anderson Silva, mas ele também quer ver quem é que está assistindo ao programa. Se você mandar sua foto, você concorre aos presentes que a gente sorteia aqui e que, como a exibição do programa vai ser na véspera do Dia das Mães, o presente é do Dia das Mães, presente do Shopping do Povo, shopping de quem sabe comprar. Primeira foto vem de Jaraguá. Jaraguá acho que é um bairro aqui de São Paulo, né? É a Vitória Josefa da Silva, é nossa telespectadora. Faça que nem ela, bate a foto enquanto você está assistindo ao programa. Legal. Beijo para você, Vitória. Em Itaquera, outro bairro de São Paulo, Vitor Guedes. Victor Guedes, esse nome, hein? Ô, Vitor. Tá. Poderoso. Deus abençoe você, Vitor. Perdoa a brincadeirinha aí, tá? Obrigado por ter feito a foto no Vejam Só Entrevista, né? Legal. O Júnior de Campina Grande, na Paraíba, é nosso telespectador também. Tá lá, olha aí, ó, fez a mesma coisa. Deus abençoe você, Júnior. Eu não conheço a Paraíba, quem sabe um dia a gente vai passar por aí. O Adriano escreveu o seguinte nas nossas redes sociais. A sociedade quer impor que homens afeminados são bonitos. Infelizmente, grande parte acaba aceitando essa imposição. Bom, Adriano, quer dizer, então, que você está chamando o Anderson de feio? Eu concordo com você. Também concordo. Realmente. Fala sério. A gente é bonito por dentro. Tá bom. O Donald, ele escreveu, muito homossexualismo também é a causa desse enfraquecimento. Como é que o irmão vê essa discussão sobre a questão do gênero? Há uma pressão muito grande para que a gente aceite que pessoas nascem assim, porque Deus quer que nasçam, né? Uhum. Nós temos um projeto no Maçonaria, um deles é o Projeto Nowen, que leva o nome do padre Henry Nowen, né? Ele foi homossexual durante toda a sua vida, mas não homoafetivo. Eu sempre busco, né? Eu tenho que ponderar isso. Homoafetividade é o desejo natural, adâmico, né? O nosso natural, ele é antinatural. Sempre tento explicar de que só 3 pessoas sabem o que é a existência perfeita. Jesus, Adão e Eva, antes do pecado. Então, o que a gente chama de natural, a teologia já afirma ser antinatural. Um dos projetos que a gente lidera é o Nowen, por ter ele como exemplo de que foi homoafetivo, não foi homossexual, lutou, né, morreu aos 54, lutou toda a vida, aceitou o sacerdócio como também um controle a esses impulsos, e da parábola do filho pródigo é a literatura cristã mais profunda, né? Não há ninguém como ele na teologia cristã, tanto na católica como na evangélica, que foi tão profundo concernente ao amor e à bondade de Deus Pai
revelado ali na parábola do filho pródigo. E mexe muito comigo, né? Henry Nouwen, a maneira dele compreender, mexe comigo. Philip Yancey era fãzão dele. Fãzão dele. Aí, nós, hoje, ajudamos, amamos, discipulamos homossexuais e transexuais que se arrependem. Então, a gente já, como ministério, financiamos, junto até com o pastor Flávio Amaral, aqui de São Paulo, ex-transexual também, casado hoje, cirurgias reparadoras. Então, a gente tira bumbum e seio de transexuais arrependidos. Na luta política, aquele reposicionamento é porque eu também, na luta, porque estou pagando o boleto, né? Se eu estou pagando a cirurgia de uma ex-trans, eu vou atacar o progressismo, politicamente falando, com todas as forças que eu tenho. Então, discutir isso mexe muito, né, com as nossas emoções, e comigo não vai ser diferente. Então, feminismo, ideologia de gênero, né, que academicamente chamam de teoria queer, são agendas malignas mesmo, porque a única maneira que eu vejo Satanás ofender Deus. Ele não consegue ser inimigo de Deus, porque não tem poder equivalente para enfrentar Deus, mas destrói a imago Dei. É uma maneira dele zombar. Olha, o que você chama de filho, eu destruo. O que você chama de sua imagem e semelhança, eu destruo. Então, a gente está nesse campo de batalha. Hoje, discutindo menos, porque eu também quero ganhar o progressista. Mas a gente está pagando caro, né, nesse envolvimento. E a agenda, ela destrói mesmo. Mas eu vejo muito a questão da homossexualidade hoje, pastor, como um ápice de perversão. A perversão sexual por meio da pornografia, ela ganhou tanto volume que o homem heterossexual, o primeiro homossexual que eu discipulei, sabe o que ele disse? 97% dos meus parceiros anos passados eram homens, pais de família. O que é isso? Perversão. Porque a pornografia, como era antigamente, de fita, na locadora, que você entrava com a vergonha danada, hoje não. Então, ela vai escalonando, ela vai monstrificando as camadas da personalidade humana. Então, ele sai do pornô básico, vai entrando, zoofilia, pedofilia. Aí ele chega nesse momento e diz, por que não? Então, eu não vejo apenas como uma questão ideológica mesmo. Eu vejo como perversão. Por onde eu prego, aqui em Taubaté eu preguei, o marido, depois de 30 anos de casamento, 3 filhos, teve uma relação homossexual e deixou a esposa e alugou uma casa na frente da casa dos filhos para morar com outro homem. Então, assim, se ele era homossexual, como ele ficou 30 anos casado? Então, é o ápice da perversão, da pornografia, que vai colocando muitos homens nesse abismo. Eduardo escreveu o seguinte, Eduardo Maciel, sou pai de 3 filhos, casado e servo da igreja, servindo o Hub Social Machonaria. Amo sua vida. Júlio Sanches, saludos desde Puerto Natales, no Chile. Eita. Jorge Anderson, não conheço esse Anderson Silva, então vou precisar analisar a doutrina que ele prega. Faça isso. É isso aí, bereano. Parabéns. Jailton Pereira, agradeço imensamente a Deus pela vida desses homens como Anderson e Radamés, que estão envolvidos nesses projetos que transformam a vida das pessoas. Gessé Santos, ele é da Matilha Inconformados, no Rio de Janeiro. Mandou, vamos com tudo. Sandra, nunca tinha ouvido falar nesse pastor. Nunca tinha ouvido falar nesse pastor, não. Que trabalho lindo que ele faz. Manda abraço para Cris. Então, tá mandado. Um abraço. Infelizmente, o tempo nosso é exíguo, acabou, né? A gente vai continuar falando disso em outra oportunidade com o pastor Radamés. Ele mora aqui em Santo André, tá facinho, né? E a gente vai continuar esse trabalho. Bom, vamos ver o resultado rapidinho da enquete, que eu já estourei aqui. A enquete diz assim, você acha que a masculinidade está enfraquecida em nossa sociedade? Então, responderam sim, 76%, não, 11%,
Em parte, 13%. Então, tá respondido. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora. Antes, se você quiser entrar em contato com o pastor Anderson Silva, as redes sociais e os contatos dele foram publicados durante a matéria e continuam nas nossas redes sociais. É só entrar nas redes sociais do Vejam Só que você vai encontrar o contato para apoiar o trabalho dele, fazer convites e assim por diante, tá bom? A gente se vê na próxima sexta-feira, querendo Deus. Até lá.